todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, que maravilha, que bênção estarmos na presença do Senhor. A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. E eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor está aqui. O Senhor se agrada dos louvores. O Senhor se agrada daqueles que fazem a sua obra. É maravilhoso estar na presença do Senhor. E é também maravilhoso sabermos que esse Deus grande e poderoso, esse Deus que está acima de todo nome, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos abençoa. É o Deus que nos fortalece. É um Deus que nos guia pelos caminhos da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre houve dificuldade na história do cristianismo. Sempre houve uma grande perseguição de pessoas que se levantam contrárias às coisas de Deus, às coisas do Criador, e persegue esse povo que se esforça para divulgar o Evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele veio com uma missão muito grande. Ele veio com uma missão de abrir o único caminho que leva ao céu. E ele começou a ser perseguido. Ele pregava as boas novas de paz. Ele pregava a vida. Ele pregava a salvação. Mas as pessoas, muitos rejeitavam. E outros o aceitavam e o recebiam como Senhor, como Salvador. Criam seu Messias prometidos, que as Escrituras falavam através dos profetas. E esse Jesus Cristo, por se manifestar o Senhor de todas as coisas, foi perseguido até a morte. E Ele deu a sua vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a morte não tem poder sobre o justo do Senhor, sobre o justo que veio trazer a salvação. Jesus Cristo foi julgado e sentenciado a uma morte de cruz. Ele nunca pecou. Ele nunca errou, nunca falhou em coisa nenhuma, mas mesmo assim, forjaram uma condenação contra ele, e ele deu a sua vida. Mas isso aí já era um propósito de Deus. Era necessário que se cumprisse todos os ditos proféticos, para que a salvação, a porta da salvação, se abrisse para todos aqueles que creem no Senhor e o recebem como Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte e a terra não teriam poder sobre o Filho de Deus, sobre o Salvador que veio ao mundo para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao terceiro dia ele ressuscitou e se manifestou por várias vezes aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ainda deu muitos ensinamentos depois da sua ressurreição, até que foi elevado ao céu, em um momento que estavam
Uma multidão de mais de 500 pessoas foram as testemunhas que testemunharam a subida de Jesus Cristo indo para o céu. Mas o recado que ele deixou foi: vocês vão por todo mundo e preguem esse evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E nós estamos aqui ainda dando esse prosseguimento dessa mensagem maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, apesar de muita perseguição, eles pregaram o evangelho. Eles não se detiveram. Eles se arriscaram até a morte, mas o evangelho foi anunciado. E esse mesmo evangelho ainda continua hoje nos nossos dias sendo anunciado. Mas será que deixou de ser perseguido? Não. Ainda hoje o evangelho é perseguido. Se você ver, se você escutar no rádio, na televisão, nos jornais, você ainda ouve levante de manifestações contrárias, querendo deter o evangelho, querendo silenciar esse povo que anuncia as boas novas de paz. Mas o mundo nunca vai ter poder sobre o povo de Deus. Os pecadores, esse mundo perverso, nunca vai deter o povo de Deus. Nunca vai silenciar esses pregadores que se levantam com fé no grande e poderoso Deus, que tem recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador e proclama esse evangelho de salvação, e muitas almas estão sendo salvas todos os dias, graças ao poder de Deus manifestado na vida dessas pessoas que anunciam o evangelho. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos e que a salvação possa adentrar nos lares, salvando as famílias, salvando a todos que ouvem o brado dos pregadores do evangelho.